coordenadora do núcleo, professora Suzana Borchiver, juntamente com a doutoranda Aline Tavares, vão estar falando um pouquinho sobre os desafios da economia circular na era Covid. Então, a professora Suzana, ela é engenheira química, mestre e doutora pela FRJ, né, e tem aí 2 pós-doutorados empresariais. Ela é professora titular também lá do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química, né, e coordenadora do NEITEC, né, então ela atua na graduação e em alguns programas de pós-graduação. Ela é membro da comissão da BQIM, do Conselho Consultivo, e também é membro de comissões de inovação tecnológica, integração, universidade-empresa, enfim, tem ampla experiência na área de prospecção tecnológica. A Aline, que vai estar junto com ela hoje, também fazendo essa apresentação, esse primeiro webinar, ela é engenheira de bioprocessos, lá também da Escola de Química da UFRJ, mestre também pela UFRJ, na área de gestão e inovação tecnológica. Então, ela desenvolveu o mestrado dela aí também na área de economia circular, a relação entre economia circular e indústria química, e hoje está como aluna de doutorado também lá do programa da Escola de Química, né, e é pesquisadora do NEITEC, com foco em economia circular e modelos de negócio. Eu gostaria, antes de passar a palavra para as palestrantes, que todos que estão aqui na sala mantenham seus microfones e, se possível, as câmeras desligadas também, para a gente facilitar aí o acesso e fluir bem a nossa apresentação, tá bom? Eu vou passar, então, a palavra para as palestrantes e vamos lá para o primeiro webinar. Obrigada, Tatiana. Então, gente, boa tarde a todos, muito prazer, nós estamos aqui reunidos virtualmente para discutir um pouquinho da economia circular antes, durante e pós-Covid, né? Esse assunto é um assunto bastante atual, que permeia várias áreas do conhecimento. Convidei a Aline para discutir um pouquinho isso, porque ela está fazendo doutorado com isso, nesse tema, e ela também vai ter muito a contribuir. Então, a ordem da apresentação, eu vou começar a apresentação, depois eu vou convidar a Aline, vou terminar, e depois vamos passar para as perguntas, considerações, e que seja do mais fluido, mais informal possível, né? Nós estamos aqui entre amigos, pesquisadores, interessados no tema. Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Vocês, por favor, vocês depois só me ajudem aqui, ver se está bem compartilhado. Tá ok? Só dá um ok para mim, ver se está ok, que eu não estou enxergando mais ninguém. Tá sim, tá certinho. Então, vamos lá, gente. Então, esse aqui, como a professora Tatiana falou, é o primeiro webinar do NEITEC, né? Vamos também entrar na era virtual, né? Discutir o conhecimento com todo mundo, sobre desafios da economia circular e como não podia deixar de ser na era Covid. O NEITEC, ele já tem alguns anos, né? Já tem mais de 15 anos, vai indo para, aliás, 18 anos, ele fica no Departamento de Processos Orgânicos, na Escola de Química, e tem um site, né, tem as redes sociais, LinkedIn, e nós trabalhamos com diversos assuntos ligados ao setor industrial, principalmente indústria química. Um dos temas que a gente trabalha, que nós trabalhamos, é em relação à economia circular, né? Porque vem do meu interesse já ligado à química verde, à bioeconomia, e aí está passando também, permeando pela economia circular. Bom, dentro do NEITEC, especificamente sobre a economia circular, nós temos estudos, projetos, existe um blog dentro do projeto de extensão da UFRJ, chamado Catalisando a Economia Circular, várias publicações, participamos de eventos, palestras, cursos, workshop, formação de recursos humanos, um livro de economia circular em andamento, onde os estudantes e profissionais que fazem parte do projeto de extensão, e muitos estão aqui nos ouvindo, eles estão participando com um capítulo, né? Aqui a gente pode ver um exemplo de artigo de economia circular que foi publicado no REBEC, na Revista Brasileira de Engenharia Química. Aqui foi um workshop que aconteceu no Parque Tecnológico da FRJ no passado,
sobre economia circular, onde nós convidamos algumas startups do Parque Tecnológico que trabalham no tema, artigo do blog sobre chemical leasing, que vai ser mais detalhado com a Aline, e cursos também que são ministrados, né? Então, o que acontece, né? No nosso planeta, né, a gente sabe que o modelo, os ecossistemas se relacionam, se alimentam e se cooperam entre si. E o modelo de fazer negócio do ser humano, há muito tempo, já não vem se encaixando bem. Esse modelo de extração, né, transformação e descarte do material da chamada economia linear, praticado bastante no século XX, mostra uma decadência devido principalmente à finitude de recursos e do aumento da população mundial. Então, a gente tem uma nova proposta, a economia circular, que vem para direcionar as práticas do mercado, encaminhando desperdícios da cadeia produtiva a outra, né, não desperdícios, que servirão como insumos da vida útil dos recursos naturais, recuperando, reutilizando e reciclando os materiais. Então, o que a gente pode pensar aqui? Né? Essa figura aqui que a gente coloca, não tem um planeta B. Né? A gente tem o planeta A, é a Terra, e com ela que nós temos que sobreviver, nossos netos, bisnetos, tarataranetos, e que vier pela frente, né? Nosso futuro. Só que a gente sabe que 8,6% em média, de acordo com a Psychoeconomy, que é um grupo interessantíssimo de estudos de economia circular, né, são recursos extraídos, são utilizados ou reciclados no mundo. Quer dizer, 9% em média só. Né? Quase 100% dos produtos que compramos são jogados fora dentro de 6 meses. Isso aí foi um estudo da ONU em 2018. Por outro lado, né, o Brasil ele gera lixo, muito lixo. Né? Nós estamos, de acordo com a WWF, no 4º lugar na posição do Brasil, no ranking dos países que mais geram lixo no mundo, seguido dos Estados Unidos. Né? Então, a diferença, né, que a gente vai falar agora um pouco do Overshot Day, que é o dia de sobrecarga da Terra, que é bem interessante, que fala o seguinte, que a diferença entre a capacidade de regeneração da Terra e o consumo humano, intensivo em energia e materiais, gera um saldo ecológico negativo que vem se acumulando ao longo dos anos, também estimulado pelo grande crescimento populacional. Já somos quase 8 bilhões de habitantes no mundo e presume-se, né, que até o final do século seremos 11 bilhões. Então, as projeções internacionais feitas pelas Nações Unidas mostram que, para o aumento da população e do consumo, indicam que em 2030 nós vamos precisar de quase 2 terras para acompanhar nosso nível de demanda por recursos naturais. E se não mudarmos nosso comportamento de consumo, a projeção é que precisaremos mais quase 3 terras até 2050. Então, isso é um dos motivos que a gente vai precisar cumprir aquele famoso, para quem trabalha com mudanças climáticas, o Acordo de Paris, né? Onde nós temos metas de redução de quase 43% de emissões de carbono até 2030. E aí, vem esse dia aqui, né, que é considerado o dia da sobrecarga da Terra, que é o dia 2 de agosto, e representa o quê? O momento que a demanda da humanidade por recursos da natureza ultrapassa a capacidade do planeta de se regenerar durante o período de um ano. Isso acontece, por exemplo, porque a agropecuária, em muitos casos, leva a esgotar o solo e a água, ou também porque as demandas de consumo global, eficiência na produção de bens, o tamanho da população, são maiores que a capacidade da natureza de prover recursos e reciclar resíduos de maneira orgânica. Isso, sem mencionar, claro, o excesso de gases poluidores que não são absorvidos. Então, a gente tem o cálculo, né, desse dia de sobrecarga da Terra, que é feito pelo Global Footprint Network, o GFN, uma organização de pesquisa internacional que calcula o que a gente chama de pegada ecológica, para medir os impactos do consumo humano sobre os recursos naturais. Hoje em dia, como eu falei, primeiramente, para dar conta de todos os recursos utilizados no ano, seria necessário quase 2 terras. E quem rouba a maior fatia desse consumo, né, quem é que rouba? É o carbono, que é responsável por aproximadamente 60% da pegada ecológica mundial. Então, eu marquei esse webinar aqui, sem lembrar, né, que
dessa divulgação, dessa publicação, que o planeta Terra atingiu em 29/7/2019, exatamente há um ano atrás, o ponto máximo de recursos naturais, de acordo com os cálculos, né, que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Isso quer dizer o seguinte, gente, que em 2019, a humanidade atingiu a data limite 3 dias antes que em 2018, e mais cedo que toda a história medida desde 1970. Tá? Então, pensando nisso, né, a gente tem o quê? Né? A gente tem aqui o modelo da economia linear, como eu falei anteriormente, né? Aquele modelo onde a gente tem os recursos naturais, a extração, a manufatura, a disposição e os resíduos. Pensar que na ponta da cadeia não está preocupada com o que vem antes. Né? Então, a gente usa o termo, né? Take, make e dispose. Né? A extração de recursos naturais, a fabricação e o despejo dos resíduos em locais inadequados e não coletados. Né? Então, a gente sabe que, por anos, essa economia funcionou assim. Né? As empresas extraem, transformam, os clientes, por sua vez, consomem, descartam em busca de novos produtos. Esse processo teve início na exploração de diversas matérias-primas e é concluído pela geração de montanhas de lixo sem utilidade. Gera desperdício, agravado, como eu falei no slide anterior, pela finitude de recursos no aumento da população mundial. Então, a gente vê aqui uma nova proposta, né, da economia circular, né, que muda a forma de extrair a matéria-prima, que se torna mais criteriosa, consciente, e estimula o quê? A reciclagem, o uso de resíduos como fonte de novos produtos, e o desenvolvimento de forma de produzir utilizando menos água, por exemplo, e gerando uma menor quantidade de substâncias poluentes, tudo em contato com a comunidade. Então, a nova economia, ela desenvolve o pensar mais consciente, o descarte adequado, de forma a completar o circuito de forma eficiente e produtiva. Então, a gente precisa acabar com o que a gente chama de lixo, né? O lixo ele tem que ser reutilizado. Então, a gente entra nos conceitos de redesign, rethink, né? Take, make e reuse, remascutar, reciclar, né? Como é que a gente pode mover tudo isso, né? De maneira sempre o quê? Circular. Então, existem, se a gente vai pesquisar os conceitos na literatura, que bom, né? Eu já disse, muita gente boa estudando, a gente vai mostrar isso aqui, muitos grupos nacionais, internacionais, então, e definições, né? Então, essa fundação aqui, Ellen MacArthur, é uma fundação famosíssima em relação a esse estudo de economia circular, ela mostra que um modelo regenerativo e restaurativo, cuja ideia central é manter produtos, componentes, materiais e serviços e sua maior utilidade e valor em todos os momentos, dividindo em ciclo técnicos e ciclo biológicos. Já alguns autores, né, ele também fala, o objetivo é o uso de energias renováveis, a utilização, a eliminação, minimização de componentes tóxicos, geração mínima de resíduos, desde a concepção do produto. E o McKinsey Global Institute fez um trabalho, né, não só ele, alguns, né, essa consultoria, dizendo que empresas que agregam os princípios de economia circular, com visão de longo prazo, foco na inovação e geração de valor, apresentam uma receita mais ou menos 50% superior e um lucro de 81% maior dentro de um espaço de tempo. Né? Bom, esse aqui, então, é bem interessante a gente trabalhar, pensar, né, nesses... da Ecovite, né, e nesse conceito aqui de C2C, né, que é uma metodologia, né, que até antigamente não era C2C, né, era berço ao túmulo. Então, o que é cradle to cradle, que vai vir do ciclo biológico da economia circular, né? C2C quer dizer berço do berço, né? Então, essa expressão foi título de um livro, né, em 2002, que foi feito por um arquiteto, por um engenheiro químico, que veio se tornar uma das obras mais importantes do pensamento da ecologia mundial. No Brasil, esse livro também foi editado logo depois, em 2014. Né? Então, esse pensamento de berço a berço, ele surgiu em oposição à ideia de que a vida de um produto deve ser considerada berço ao túmulo, uma expressão usada muito para quem estuda análise ciclo de vida, para descrever o processo linear de extração, produção e descarte. Para uma indústria C2C,
A ideia central é que os recursos sejam geridos em uma lógica circular de criação e reutilização e que cada passagem de ciclo se torne um novo berço para determinado material. Dessa forma, o modelo linear é substituído por sistemas cíclicos, permitindo que os recursos sejam utilizados indefinidamente, né, direto. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes, né? Então, a gente tem aqui essa empresa Ecovite, né? É uma empresa que foi uma das pioneiras nesse novo paradigma de produção de materiais que integra o mundo biológico ao design, né? Então, a partir de uns subprodutos de agricultura e fungos, micélio de fungos, os diferentes tipos de produtos são cultivados e podem ser usados para substituir isopor e plásticos em geral, como embalagens, móveis, módulos de construção, gerando produtos de alto desempenho, economicamente competitivos e bastante compostáveis, né? Então, o processo de produção começa com o preparo da matéria-prima, que aproveita os resíduos da agricultura local, como cascas de semente e biomassa de madeira. Então, isso é interessante, porque tem a questão social, né? O uso incentivo de materiais locais, porque a matéria-prima pode ser obtida a partir de culturas nos Estados Unidos, então, de milho, algodão, e que são adaptadas de acordo com o local, né? Outro exemplo interessante, isso aqui tem até existe até um filme, né? Mas a gente não colocou aqui na internet, né? Porque quando alguém pede um suco, essa máquina aqui na Itália, né? Ela corta e espreme as frutas de forma automática. As cascas acumuladas em comportamento na parte posterior são usadas para imprimir o copo no qual será servida a bebida. Esse processo ele inclui a secagem e a moagem das cascas, que são misturadas com ácido polilático, para produzir um tipo de bioplástico, que é um biomaterial. E a partir dele, que uma impressora 3D, olha a inovação aí, a gente está usando 3D, acoplada à máquina, produz o copo. Então, ele faz o suco e ainda faz o copo, né? Então, com mais 3 metros de altura, ela tem capacidade para 1.500 laranjas por vez, que são armazenadas aqui, né? Então, é muito, muito interessante. E mais um exemplo aqui de ciclo biológico, dentro da economia circular, a gente pode citar no Brasil, né? A gente sempre tem exemplo do Brasil, graças a Deus. Em Niterói, tem ali o lixo vai virar energia, né? Então, a gente tem esse exemplo aqui do Brasil, que é um projeto que foi assinado em agosto de 2019 pela Prefeitura de Niterói, para a construção de uma usina de produção de biogás a partir de resíduos orgânicos produzidos no aterro sanitário de Morro do Céu. Então, o biogás, como a gente sabe, é um gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, resíduos orgânicos, por bactérias. Na geração da energia do biogás, ocorre a conversão da energia química do gás em energia mecânica, por um processo controlado de combustão, falando rapidamente a definição. E aí a gente está vendo aqui um exemplo bacana de aproveitamento do biogás. Na Suécia, já falando de um país super desenvolvido, né, quase todo o lixo doméstico é reciclado e transformado em energia, fertilizante e outros materiais. Tem uma cidade lá que boa parte da frota do ônibus já é movida em biogás. Quando a gente fala do ciclo técnico da economia circular, né, a gente pensa o seguinte, que já materiais otimizados para o ciclo técnico são denominados dentro do conceito de nutrientes técnicos e utilizados de modo que circulem em ciclos industriais fechados, especialmente aqueles que não são produzidos de forma contínua pela biosfera, ou seja, aqueles que não são renováveis, como metais ou plástico. Enquanto no sistema atual de produção esses materiais são usados apenas uma vez, ou algumas vezes, se forem reciclados de maneiras técnicas convencionais, para então serem incinerados, descartados em aterros sanitários, aqui se propõe o quê? Que eles alimentem e continuem a geração de novos produtos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, existem inúmeros exemplos, né? Existe uma empresa nos Estados Unidos, a Interface, que desenvolveu um composto ligante entre as camadas feitas de amido acetilado e que pode ser separado por uma solução alcalina, de tapete. As fibras desse carpete, elas podem ser recicladas, você separa e utilizadas na fabricação do mesmo produto. E o celular modulável, né? A Fairphone é uma empresa
que ela trabalha na forma de módulos, né? Você pode comprar sua câmera, sua bateria, né? E já, se a gente for pesquisar, por exemplo, já existe uma patente da Google que indica que a Google também já está trabalhando smartphones modulares para o mercado, né? Que pode vender só uma parte, a gente pode reaproveitando. Isso é realmente muito interessante. E aí, quais são os atores envolvidos, né? Essa figura aqui, ela não é exaustiva, né? Infelizmente, não dá para botar tudo. Mas a gente vai estudando, a gente vê que existe muita gente boa trabalhando com a economia circular. Então, nos Estados Unidos, a gente tem esse Sistema B, que é uma empresa, né, um grupo que mede os impactos sociais e ambientais, né, e certifica outras empresas. Né? Esse grupo aqui é Connect for Climate, né? É o principal programa de parceria global do Banco Mundial, do grupo do Banco Mundial para mudanças climáticas. O C40 Cities, né? Esse projeto de 40 cidades que o Brasil está incluído. Também é um grupo formado para estudar de mais de 90 cidades do mundo, com foco para mudanças climáticas, áreas urbanas, redução do efeito de estufa, riscos climáticos, etc. Né? Na Holanda, existem também várias iniciativas, a gente tem esse ICE Amsterdã, né, que é uma organização holandesa, nós temos aqui o Circle Economy, que é uma empresa social holandesa que incentiva ações em prol da transição. Na Inglaterra, existe aqui esse RAP, né, que é uma organização inglesa que realiza pesquisa e consultoria com instituições governamentais, enfim, em vários setores da economia. Esse Circular Flandres, da Bélgica, é um centro de apoio da repartição pública do governo para isso. No Brasil, a gente tem aqui várias iniciativas, tanto de universidades quanto já de governo, né? A CNI também, a gente vê que está trabalhando bastante. Esse Exchange for também é um grupo super interessante que trabalha. E aí vai, né? Essa Fundação Ellen MacArthur, ela foi uma das pioneiras, né? Em relação ao estudo de economia circular. Eu, particularmente, eu sou fã dessa fundação, não vou falar só dela, né? Mas é da onde que a gente vai tirar os modelos de negócio que a gente vai tratar daqui a pouco com mais detalhes, né? Da economia circular. E essa fundação, ela tem várias iniciativas, né, diretrizes. Ela está envolvida com vários programas de governo, de educação, treinamento, com empresas, né? Pegando também alguns exemplos particulares de um país assim pequeno, mas que está envolvido muito com a questão do desenvolvimento sustentável. A gente, se for estudar Israel também, eu botei aqui alguns exemplos, mas a gente pode ver que existem várias startups, principalmente startups de Israel, que estão trabalhando com economia circular, como essa New Filtration, que trabalha com tecnologia de filtração em dispositivos que podem ser recuperados em várias áreas. Essa Repark, que é um aplicativo que busca a vaga de estacionamento próximo ao destino do motorista e aumenta a oferta em 30%. Então, a gente vai ver que a economia circular também não é só produto e processo, ela também é a maneira de você trabalhar, né, na colaboração e na cooperação. Também, se a gente for olhar nas ações governamentais, existem várias ações governamentais. Novamente, aqui é um slide que não é exaustivo. Né? Então, na Holanda, a gente tem esse Circular Hotspot, uma campanha lançada em 2016 com várias áreas prioritárias. Novamente, aqui em Israel, existe um Programa Nacional de Economia Circular na indústria local. Aqui existe uma plataforma grande, né, do Fórum Mundial, que é formada por mais de 50 parceiros, porque a gente fala mais porque isso vai aumentando, que envolve vários setores da economia, vários países do mundo, com vários continentes. Portugal também, isso eu estou falando um exemplo da Europa, que a Europa está muito forte nisso. Existe plano de ação para a economia circular, e aí vai. Então, tendo em vista essa introdução, né, o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho como é que está sendo, né, o que a gente já vai tratar, como é que foi, né, a economia circular antes da pandemia, durante e depois, né? Se é que a gente consegue traçar uma linha aqui separando de maneira muito radical, é mais para a gente conseguir nos organizar.
Então, quando a gente pensa na economia circular antes da pandemia, né, como é que está vindo a economia circular? Ela está vindo baseada muito nos modelos de negócio. Esse modelo de negócio, como é que o mundo, como é que as empresas elas estão se conectando, como as empresas estão trabalhando em relação à economia circular. E aí a gente colocou aqui, nós colocamos aqui alguns exemplos. Então, seria agricultura regenerativa. Esses exemplos a Aline vai falar com mais detalhe rapidamente. Só vou introduzir. Então, seria agricultura regenerativa, teria em relação à compostagem, rotação de culturas, a logística reversa, a simbiose industrial, a troca, né? Chemical leasing, que está muito na moda agora, né? Vamos economizar produtos químicos e vamos trabalhar de maneira inteligente. Aqui, waste to energy, né? Por exemplo, que a Nova Alzheimer e a Nova Nordisk estão trabalhando. A questão de usar a plataforma com serviço é economia circular, então aumento do Spotify, Netflix, economia circular, e a questão da economia colaborativa, né? Que ela vai dar exemplo também do CIA da rede Astra. Então, Aline, vou te convidar então para você continuar e depois eu volto aqui a palavra, por favor. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos, né? Como a professora bem introduziu a questão dos modelos de negócios circulares, a gente já vem trabalhando com esses modelos já há um bom tempo, né? Já desde do meu mestrado, e são modelos de negócios assim que a gente vem observando ao longo desse estudo, né? Não quer dizer que só existam esses modelos, mas foi o máximo que a gente viu até o momento, né? Tem encoberto assim desde ações empresariais a artigos científicos também, são esses modelos que a gente tem observado também, né? Então, o primeiro deles é a agricultura regenerativa, né, que trata de práticas de agricultura que buscam restaurar o solo, né, os seus nutrientes, né, de forma a restaurar a biodiversidade, né, restaurar o ciclo da natureza em relação ao ciclo da água, ao ciclo do carbono, né, reduzindo aí essa pegada de carbono que com as práticas tradicionais de agricultura, né, a gente sabe que tem uma emissão bastante elevada, né? E, claro, para a produção de alimentos mais sustentáveis, né? De forma mais sustentáveis, alimentos mais saudáveis, né? E também envolvendo toda uma comunidade local, né? De forma a valorizar a economia local. Então, assim, é um conjunto de várias práticas, como a compostagem, né? Aqui a gente trouxe um exemplo da acuponia, que é um exemplo bem interessante. Ela junta a piscicultura, que é essa cultura de peixes, com a agricultura. No caso, esse cultivo de peixes, né, na água, ela fica com dejetos, né, da própria direção de peixes. Essa água, então, é bombeada para esse sistema de produção de vegetais, né, e as próprias plantas, né, absorvem e filtram essa água. Elas se alimentam desses nutrientes, né, e essa água filtrada, ela por gravidade, ela é passada para esse cultivo de peixes, né, aí tornando esse ciclo, né, de água, né, com os nutrientes para a piscicultura. Então, assim, é uma forma, né, de manter essa produção mais saudável, tanto dos vegetais quanto da piscicultura, né, que visa utilizar menos quantidade de água e de nutrientes também reduzindo a pegada de carbono, já que você vai estar evitando o uso de pesticidas, né, de sistemas mais intensivos de energia, enfim. E um outro exemplo também seria a rotação de culturas, né, que com essa rotação você acaba melhorando essa rotação dos nutrientes, né, e aí reduzindo a pegada de carbono, essa rotação dessas culturas, elas melhoram a qualidade do solo, né, e aí acontece também esse sequestro de carbono pelas plantações, né, então, tem um estudo da Ellen MacArthur que fala que tem um grande potencial. Pode passar aí, professora, que tem um dado. Esse estudo da Ellen MacArthur fala que a agricultura regenerativa ela tem um grande potencial,
né, de reduzir as emissões, né, de dióxido de carbono em cerca de 3,9 bilhões de toneladas por ano, né, correspondendo a uma redução de quase 106% nas emissões totais projetadas para um sistema global em 2050. É um estudo da Fundação projetando as melhores práticas, né, como reduzir essa pegada de carbono em 2050. Então, tem um grande potencial aí de melhorar, né, e trazer a economia circular para práticas de agricultura. Aí, o próximo modelo de negócio que a gente também tem observado, né, é super importante na cadeia da economia circular, que é a logística reversa, que ela faz justamente esse link entre o final da cadeia, né, de consumo e o início de uma próxima cadeia. É um tipo de instrumento, né, que aqui no Brasil faz parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que tratam justamente dessa coleta, né, dos resíduos ao final da cadeia produtiva e o encaminhamento desses resíduos para postos de reciclagem, né, poderem fazer essa restituição dos resíduos sólidos, né, para reaproveitando para uma mesma cadeia produtiva ou em outra. Então, assim, existem dois modos, né, que a gente trouxe aqui de como fazer essa logística reversa. Né, um meio que está sendo feito por créditos de logística reversa, né, a gente tem dois exemplos bem interessantes aqui no Brasil, um feito pela BV Rio, que ela faz essa intermediação entre empresas que precisam comprar, né, precisam fazer a logística reversa, né, então compram esses créditos de logística reversa, e entre as cooperativas de reciclagem, que já fazem a triagem, né, normalmente, desses resíduos e enviam a recicladoras. Então, quando a cooperativa faz essa triagem, né, de todos os materiais que estavam ali, é gerada uma nota, né, então, essa nota gera um crédito de resíduos e as empresas compram que precisam fazer a logística reversa, compram esses resíduos. Então, é uma forma de garantir que é feita essa logística reversa, né? E esses resíduos são enviados, então, para reciclagem, né? Do mesmo jeito, tem a Pólen, que é aqui também do Brasil, que também trabalha nesse sistema de crédito de logística reversa e também de pontos de entrega voluntário. Eles também disponibilizam esses pontos de entrega, que também é um outro tipo de ser feita, né, é uma parte dessa cadeia, né, porque é uma forma de os consumidores, né, nós consumidores, fazermos essa interligação, fazer esse material voltar para a cadeia produtiva, né, então é super importante que esses pontos de entregas voluntárias sejam cada vez mais ampliados, né, para que esses materiais voltem a cadeia produtiva, e tem dois exemplos aqui da Plastivida, com Pão de Açúcar, né, num projeto de reciclagem de isopor, lá em São Paulo, e da H&M, que ela também é uma empresa, né, nessa parte de varejo de roupas, com esse ponto de entrega voluntária, ela coleta as roupas nas lojas, né, para incentivar os clientes a fazerem esse reuso, né, reaproveitamento de alguma forma das roupas, né, que já não servem mais, enfim. Essas roupas eles têm uma parceria, né, com outra empresa, essas roupas são posteriormente recicladas ou reutilizadas. Um outro modelo, né, que a gente também tem encontrado é o de simbiose industrial, como o próprio nome vem de simbiose, né, que é essa troca de elementos entre seres diferentes, né, esse termo vem da biologia, né, de forma mútua, né, e de benefício mútuo. Então, passando, né, esse conceito para a indústria, então a simbiose industrial, ela trata justamente desse intercâmbio, né, de resíduos e insumos entre as empresas, que podem ser dentro de uma mesma área física, como em parques industriais, ou não, que é chamado de simbiose industrial virtual, que já existe também. Aqui um grande exemplo de simbiose industrial no mundo é esse parque ecoindustrial de Kalundborg, na Dinamarca, né, lá tem presença de grandes empresas,
como na área de biotecnologia, Novozymes, a Novo Nordisk, tem empresas grandes de energia, como a Equinor, que era a antiga Statoil, enfim, e elas trocam entre si, né, essas correntes de energia, correntes de água e de materiais, né, resíduos de uma empresa que se tornam insumo para outra. Né? No caso da Agipro, que é do setor de construção civil, ela utiliza o gás de combustão, que é resíduo da empresa da Ørsted, como insumo para a produção de placas de gesso, que é a expertise da empresa. Então, o gás de combustão que seria emitido, ela aproveita como um insumo, né, evitando também aí a exploração, né, de gipsita, né, reduzindo o uso de materiais virgens. Isso é economia circular, né? A Novozymes com a Novo Nordisk, os resíduos da produção de enzimas e leveduras, né, que se formam uma biomassa residual, é usada para produzir biogás, e esse biogás é utilizado dentro da própria empresa, né? Tem também a Argo, que faz o tratamento de resíduos gerados dentro do próprio parque. Os resíduos que podem ser reutilizados, reutilizam dentro do próprio parque, como utilização de energia, enfim. Então, é uma grande troca, né, desses insumos e resíduos, né, que beneficiam e geram grande redução de custos, né, redução do uso de energia. Aqui no Brasil, a gente tem um programa parecido, né, que é o Programa Mineiro de Simbiose Industrial. Começou em 2009, na região ali de Centro-Oeste, mais especificamente pegando Minas, né? Já desde 2009 até 2015, já teve 760 empresas participantes, já desviou mais de 140 mil toneladas de resíduos, né, mais de cerca aí de 200 mil toneladas de matérias-primas virgens que foram poupadas, né, reduziu 87 mil toneladas de redução de carbono, reutilização de água e redução de custos também. Então, a gente vê grandes benefícios sendo gerados por essa troca, né? É possível fazer, né? Como a gente já tem grandes exemplos, não são só esses, tem outros, tá? Um outro modelo também que a gente tem pesquisado, né? Uma outra forma, né, de gerar valor de economia circular é o chemical leasing, que aí já é mais voltada para a indústria química, né? Mais voltada para processos, que trata de uma nova forma de comercializar de produtos químicos. Né? A forma tradicional é baseada no volume, né, de vendas. E no chemical leasing, essa venda já é baseada no desempenho do produto químico, né, na performance dele. E aí, então, tem que existir um acordo, né, entre ambas as partes, né, entre fornecedor e consumidor químico, do produto químico, né, para que haja uma precificação, né, de forma adequada, né, que haja redução dos custos, mesmo tendo redução do volume comercializado. Então, e tem vários setores já participantes, né, a gente pode ver aqui alguns exemplos, né, alguns estudos de caso que a gente já viu, e inclusive já receberam prêmios, né, da Unido. O Chemical Leasing, ele é um modelo aí levantado pela Unido, né, organizado. Então, tem um exemplo entre a Polychem, que é fornecedora de produtos químicos, né, e a Renault Sofasa, que é consumidora desses produtos da Polychem. Né. Então, nesse processo de pintura anticorrosão, houve um acordo entre ambas as empresas, né, para que houvesse uma forma de fazer a pintura das peças automotivas, né, que antes eram comercializadas por unidade produzida das peças, e com o chemical leasing, a precificação passou a ser por metro quadrado da superfície tratada, reduzindo também custos, usos de materiais, tá? Um outro caso aqui, que foi aqui no Brasil, foi a Ecolab, que também é do setor químico, né, fornecedora de produtos químicos para limpeza, e entre o Windsor Atlântica, né, do setor hoteleiro aqui de Copacabana, né, no Rio de Janeiro,
consumidora já desses produtos químicos da Ecolab, que antes o produto, né, era comercializado em volume, né, em galões, né, e passou a ser comercializado por quarto ocupado por dia. E, além disso, né, a Ecolab também passou a tratar, a treinar os funcionários do hotel para que eles utilizassem da melhor forma possível esses produtos, de forma otimizada, né? As embalagens passaram a ser recicláveis e também passaram a ser recicláveis, né? E a forma de usar esses produtos foi com um tipo como é que eu vou explicar? É um tipo de dosagem mais automática que utiliza menos produtos, né? Então, isso também trouxe melhorias no modelo, né? Um outro exemplo é da Nalco, que é uma fornecedora do produto químico, com a Ecopetrol, que é uma empresa petrolífera do setor de óleo e gás, que comercializavam, né, a forma antes era do produto químico, né, de galão, outro do produto, por quilos de barris de óleo com uma quantidade especificada, né, no processo de clarificação e desidratação do óleo da Ecopetrol, né, que precisa ter uma especificação, uma quantidade mínima de água nesse óleo, né, e passou a ter uma qualidade mais especificada no modelo. Um outro modelo que a gente também tem estudado é economia colaborativa, economia criativa, que trata de uma rede, né, de atores que geram ali, que por meio de uma colaboração, né, ela gera valor e envolve também uma comunidade local. Né? Um exemplo bem interessante que a gente tem é da Rede Asta, né, que é esse negócio social que transforma artesãs em empreendedores, né, e resíduos em produtos. Ela tem parceria também com diversas empresas e já trabalha com diversos tipos de resíduos. Né? Um exemplo que a gente trouxe é de reaproveitamento das sobras de uniforme, do cinto de segurança e de tecido automotivo pela Volkswagen em produtos que podem ser revendidos, né? Gerando também valor para as costureiras. Elas criaram em uma parceria com o Instituto CIA e a Rede Asta, né, essa plataforma Asta e o aplicativo que ajuda nessa formação das empreendedoras, na precificação dos trabalhos. Um outro modelo que a gente também tem trabalhado é o produto como serviço, né, ou servitização, que também se chama. É justamente a posse, né, que a gente costuma ter dos produtos passa a ser um uso, né? Então, o consumidor, ele vira usuário, o produto vira um serviço e o consumidor vira um usuário. Nesse tipo de modelo, tem, por exemplo, uma nova forma, né, de se utilizar carro. Em vez de comprar, você compra a assinatura do carro. Né? Essa assinatura, ela inclui a manutenção, seguro, impostos, pneus, mas não te garante o uso do combustível, né? Tem um exemplo na Cluno, né, que, por exemplo, você compra um Fiat por 329 euros por mês, né, podendo trocar o modelo ou cancelar por um período, né, que você pode trocar por outro, e isso reduz também o seu gasto com o carro. Né? Aqui no Brasil, a gente já tem também esse mesmo modelo, como a Unidas Livre, a Movida, Porto Seguro, que já realizam esse tipo de serviço. Né? A gente tem, né, como exemplos clássicos também, a Uber, que você compra o serviço de utilizar o carro, tem a Airbnb, que você compra o serviço de hospedagem, né, a Bike do Itaú, você não possui a Bike do Itaú, né, você compra o serviço de andar de bike. Então, é exatamente isso que o modelo produto como serviço faz. E com isso você passa a consumir menos, né? Em vez de você comprar, você compra o serviço do carro, enfim. Um exemplo também bem interessante da Philips, né, que vende a luz como serviço. Né? Ela comercializa essas lâmpadas, né, que são feitas de LED, né, inclusive, que reduzindo aí o consumo de energia, e
e ela trata de toda a manutenção dessas lâmpadas, né? Aqui foi utilizado no aeroporto de Schiphol, e aí ela fica responsável, né, por essa manutenção e também retorno dessas lâmpadas, né, caso o cliente, no caso que foi o aeroporto, não queira mais, né, também reduzindo o uso de materiais. Um outro modelo, por fim, né, um último modelo que a gente tem trabalhado é o modelo Waste to Energy, que trata justamente, né, dessa obtenção de energia a partir de resíduos, e resíduos vindos de diferentes setores industriais, né, como, por exemplo, resíduos de agricultura, né, que pode formar o biochar, por exemplo, né, não se limita ao biochar, né, que esse biochar é um resíduo da utilização da biomassa, né, que tem um grande potencial de gerar energia. Então, aí você está tentando, está agregando valor a esse resíduo, né. Um outro exemplo é o biogás, né, que pode ser gerado também por diversos tipos de resíduos de agricultura, resíduos animais, industriais e resíduos sólidos urbanos, né. Como a professora já falou anteriormente, né, no exemplo dos biogás lá de Niterói, que vem dos resíduos sólidos urbanos. Um outro tipo de resíduo são resíduos industriais, né? Um exemplo aí do que pode ser gerado é o DME, ou dimetiletano, e aí, dimetiléter, desculpa, e também tem um grande potencial aí, que tem sido chamado também de bio-DME, quando vem desses tipos de resíduos, né? E um outro de forma, né, que seriam os resíduos sólidos urbanos, né? Um outro exemplo de forma energética é o CDR, né, ou combustível derivado de resíduos, né, que também pode ser aplicado mais em processos industriais, como forma de obter essa energia e vindo de resíduos, né, está agregando valor a esses resíduos e também diminuindo a dependência por fontes de combustíveis fósseis, né, que gera grandes emissões de carbono. Esse aí seria o último modelo. Desculpa, que eu tenho que ativar, vou ter que ativar o som, eu tive que baixar a apresentação, senão não enxergava. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo vendo? Estão ouvindo? Porque não aparecia o negocinho do som. Estamos escutando perfeitamente, Suzana. Tá ótimo, então. Então, vamos lá, gente. Então, foi falado até agora, né, como é que o modelo vem se desenvolvendo desde que está sendo implementado, né, como é que está trabalhando. Então, durante a pandemia, o que a gente tem observado que está influenciando na economia circular? Né, o que a gente observa, né? Então, não necessariamente circular, né, mas está impactando, né, na questão da sustentabilidade, né, na questão da emissão de CO2, de NO2, tudo que a gente falou. De cara, né, devido à questão forçada da diminuição da mobilidade urbana, do baixo produção industrial, né, que a gente sabe o que está acontecendo desde fevereiro aqui no Brasil, em janeiro no mundo, né? Então, estudos mostram que houve uma redução de pelo menos 25% das emissões de CO2 da China, equivalente a 6% do mundo, durante um certo período, né? Isso aí foi logo no início. Segundo um centro de pesquisa em energia e ar limpo dos Estados Unidos, houve uma emissão de 50 milhões de toneladas métricas de CO2 a menos que no período do ano passado. Se a gente pega o NO2, uma imagem de satélite mostrou também que de janeiro, olha que interessante, de janeiro a fevereiro, essa densidade aqui de NO2, isso aqui é densidade de NO2. Então, essa figura de satélite mostrou uma diminuição em um mês, né, um mês e pouco, de emissão de NO2. Outros estudos de satélite mostraram também, essa região aqui é a emissão de NO2, também, se você pega nesse período, de 20/3 a 8/4 de 2019, no mesmo período, que foi o início da pandemia, também uma diminuição enorme de NO2 para a atmosfera, né? Bom, as primeiras percepções positivas dessas emissões começaram na China, é óbvio,
foi considerado o maior poluidor do mundo, com intensa produção industrial baseada na queima de combustíveis fósseis. Então, os satélites da NASA e da Agência Europeia de Espacial detectaram de cara uma redução significativa de NO2, que a gente sabe que é um gás super nocivo, como mostrei, emitidos por veículos a motor, usinas de energia, instalações industriais, lá na China. Depois, já foi detectado isso na Itália, né? Então, evidências que isso está diretamente relacionado com o surto do coronavírus. Na China, começou mais perto de Wuhan, onde começou a pandemia, mas depois já foi se alastrando, né? Então, os estudiosos mostram que nunca viram uma diminuição tão drástica e tão rápida, né? Aqui a gente vê, nós podemos ver aqui na Nova Delhi, na Índia, que é um lugar bastante poluído, né? Verificou uma mudança significativa na qualidade do ar entre os dias 16 e 27 de março, né? Então, é um estudo de março, antes e depois. No Himalaia, né, umas imagens do Himalaia, ele fica um fórum de poluição lá também. Então, uma das imagens mais impactantes da pandemia na natureza é o Himalaia, que diz que começou a ficar visível pela primeira vez após 30 anos. Bom, outro aspecto interessante também eu também trouxe aqui um exemplo, né? Não quero ser injusta com todos os fabricantes, aqui é só um exemplo, também não é exaustivo. A gente traz um exemplo aqui dessa startup paulista, Nanox, que desenvolveu, em parceria com a indústria de plásticos, uma máscara reutilizável para os profissionais de saúde, aquela máscara dos profissionais de saúde, com maior nível de proteção contra a contaminação desse novo coronavírus. Esse material, que é interessante, ele possui micropartículas à base de sílica e prata incorporada à sua superfície, conferindo propriedades antimicrobianas e antifúngicas. Então, na época, assim, começaram a produzir, né, eu acho que a quantidade já está maior, 200 mil máscaras com custo de 20 a 30 reais e doações a várias instituições, e assim como a Nanox, a gente vê na mídia, né, observamos, quem é da universidade está acompanhando os trabalhos da universidade, eu da UFRJ, os inúmeros trabalhos que a UFRJ vem fazendo, em relação à questão de produtos e muitos reutilizáveis. E o mercado global de dispositivos médicos reparados, de acordo com essa agência de inteligência, deve crescer 10% ao ano entre 2020 e 2025. Isso é uma coisa legal, né? Uma tendência que veio com a pandemia e pode ser que fique, né? Tomara que fique. Outra questão bastante interessante, pegando uma pegada social, né? É o caso dessa empresa, Elapad, é uma empresa em Bangladesh, né, e que começou em 2013, é uma historinha bem interessante, né? Ela começou a partir de uma moça, que ela fez um curso lá de sustentabilidade, consumo de economia verde, e descobriu que as trabalhadoras, né, ficavam ausentes do trabalho 4 dias por mês, porque elas não tinham acesso a absorvente higiênico, né? Essas questões, com isso, elas eram descontadas do trabalho, né? E tinham questões de higiene muito sérias também, né? Não vou relatar com detalhes aqui, mas a questão de higiene muito séria, porque é caro o absorvente higiênico, e lá era item de luxo para mulheres comuns, muito mais que trabalhadoras das fábricas de roupa, né? Então, com isso, elas estavam sofrendo bastante doenças relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. O setor de vestuário em Bangladesh tem cerca de 4 milhões de trabalhadoras e é bastante dominante, né? As condições de trabalho são uma questão crítica. Esse setor contribui com quase 30 bilhões para a economia global, com uma contribuição que pode chegar a 50 bilhões, porque Bangladesh, de acordo com a empresa McKinsey de consultoria, ela é um polo de marcas globais, né? Ao mesmo tempo, o setor libera, em média, né, por ano, 1 milhão de fardos de resíduo sólido do vestuário, que pode se transformar, de acordo com estudos, né, em 4 bilhões de dólares. Então, com isso, eles começaram a gerenciar os resíduos, né, que antigamente eram queimados
e poluíam, né, e tal. Então, com isso, eles começaram a fazer absorvente higiênico de baixo custo e mudar drasticamente a vida das mulheres que trabalhavam nas fábricas. Então, antigamente, as mulheres tinham esse problema todo, perdiam um dia de trabalho, eram descontadas, agora estão tendo maior qualidade de vida. E essa mesma empresa, ela publica, né, e ela mostra que agora ela também está aproveitando essa questão do resíduo têxtil para fabricar máscaras faciais reutilizáveis. Né? Então, esse é um exemplo bem interessante que está acontecendo com a pandemia, aproveitando, claro, já a tendência dessa empresa. Outra questão interessante que está vindo com a pandemia, né, que está acontecendo agora, são os estudos que mostram redução no consumo, né, de algumas coisas e aumento de consumo de outras. Então, existem vários estudos, eu selecionei aqui um para mostrar para vocês, que é da CNI, existem vários estudos internacionais, que a gente mostra o seguinte, nesse gráfico aqui, né, foram mais ou menos 2.000 pessoas pesquisadas, entre 2.000 e 2.200, que mostraram, foram pesquisadas por telefone, né, e e-mail, logicamente que não foi trabalho presencial nesse tempo. Então, os produtos de consumo de produtos de limpeza para quase 70% das pessoas aumentou, produtos de higiene pessoal aumentou, alimentos do mercado aumentou, o serviço de streaming para 36% aumentou, logicamente, né, a produção de calçado diminuiu, roupa diminuiu, cosméticos diminuiu, eletrodomésticos diminuiu, apesar de a gente estar comprando alguns para casa. Isso impacta diretamente no setor industrial, que impacta também com a emissão de poluentes, né? Então, e estão dizendo que vai vir uma demanda reprimida aí. Então, o serviço diminuiu, o bem de consumo diminuiu, o varejo diminuiu, o bem de consumo não duráveis aumentou. Então, aproximadamente 77% dos consumidores brasileiros reduziram, durante esse atual período de isolamento social, o consumo de pelo menos 15 produtos de limpeza, calçado, roupa, cosméticos, entre outros. E aí, e a crise energética, né? Que também a gente fala muito nisso, né? O que está acontecendo agora, né? O preço do petróleo negativo, que foi falado há pouco tempo, quem está acompanhando isso, né? O mundo, várias mensagens, né, na mídia, artigos falando, o mundo do petróleo não será mais o mesmo, nunca o petróleo foi tão baixo, a queda histórica do petróleo prejudica finanças, o colapso do petróleo. Né? Então, a gente vê que o mercado internacional de petróleo encerrou em abril aquele que pode ter sido um dos piores meses da sua história. Em 20 de abril, foi a data lá pontuada, o preço do barril de petróleo, de acordo com o preço da WTI, de Nova York, da Bolsa de Nova York, que é a principal referência, despencou 300%, tá? E foi para negativo, né? Aí você falou assim, 37 dólares negativo, né? Então, como assim preço negativo? Então, as empresas tiveram que pagar para vender seus contratos de petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos. Elas precisavam se desfazer dos barris e não tinha onde armazenar. Tinha petróleo demais produzido e demanda de menos. O petróleo é uma commodity que trabalha em relação à oferta e demanda. Não tem como guardar os novos barris, não tinha que chegar nas plataformas. E quanto maior a estocagem, né, quanto maior o petróleo vai ficar mais baixo. E aí, as tendências mostram, né, que já havia, né, não foi tudo culpa da pandemia, né? Então, já vinha tendo uma expectativa de que haveria uma queda no consumo de petróleo nos próximos anos pela mudança do próprio comportamento do mercado. Então, as empresas, né, pessoas, vamos dizer assim, até pessoas jurídicas ou não, estavam cada vez mais interessadas no que a gente chama de green money, né, preocupados com a poluição e querem investir em consumir empresas com produtos, operações sustentáveis. E aí, os estudiosos mostram também, né, o pessoal da FGV, enfim, que trabalha com economia de petróleo, que a alta de preço vai depender principalmente do fim da quarentena e do pós-consumo, né, porque vai voltar, de algum modo, a gente não sabe como, nós vamos voltar a consumir mais os produtos. Né?
Bom, como é que fica também a economia colaborativa e empatia, que a Aline falou um pouco da pré-pandemia, mas aqui também nós vimos vários exemplos super interessantes, né? Eu trouxe um aqui, não sei se ela está assistindo a gente, mas depois ela até pode comentar nos comentários se ela quiser, a Fernanda, que é uma aluna minha de doutorado, que está envolvida totalmente com questão do dinheiro sem fronteiras, e fazendo a questão da reciclagem e reaproveitamento e trabalhando com isso ela está fazendo circular, né? Ligada à rede de mentores, à jornada antivírus, plataformas Covid Radar, plataforma de compartilhamento de ações solidárias, divulgando de informações de pandemia, ações, né, de reaproveitamento, de colaborativa, isso tudo a gente pode considerar uma coisa boa dentro do contexto, né, dessa pandemia toda que a gente está vivendo. Também, acontecendo também, além daquilo que eu falei de Bangladesh, né, negócios também de economia de impacto social. Né? Essa empresa, o estudo de caso dela é bem interessante, eu vou falar rapidamente, mas ela vende produto, ela vende produtos de caráter socioambiental que contribui para a qualidade de vida. E nos Estados Unidos, né, a iniciativa foi na África do Sul, mas já está bastante nos Estados Unidos, onde ela vai reaproveitando os alimentos, né, e vai redistribuindo os alimentos, né. Então, é um trabalho bem interessante que ela está fazendo durante a pandemia. Pensando não necessariamente na economia circular, mas em plataformas, né? Essa Virtude também é uma plataforma bem interessante de terapia online, né? Que oferece consultas psicológicas e é um negócio de impacto social. E aquela rede Asta, que a Aline comentou, né, que trabalha com CIA e tal, nessa pandemia, ela também está voltada para fazer essas máscaras, né? De coronavírus, contra o coronavírus, né? E máscaras EPI. Bom, então, aí como é que vai ficar, para a gente finalizar, o que a gente pode pensar da economia circular pós-pandemia, né? Então, esse estudo do CNI que eu mostrei anteriormente, ele também fez um estudo do futuro. Então, ele diz que durante o isolamento, né, essa figura aqui eu já mostrei anteriormente, os produtos de limpeza, eles aumentaram o consumo pela perspectiva, né, pela prospecção, foi um questionário, vai voltar não vai aumentar tanto. Né? Sabonete tende a manter. Então, aqui a gente vê que mudou um pouco a cara dessa figura com essa figura aqui. Né? Isso mostra que vai haver, naturalmente, deslocamentos do consumo. Né? A pergunta é o seguinte, né, que nem eu sei responder e eu acho que ninguém sabe aqui. Como é que vai ser esse nosso novo normal? Né? O que a gente vai passar a consumir mais? Será que a gente vai passar a consumir mais consciente? Né? Então, pela pesquisa da CNI, eles falam que 3 em cada 4 consumidores vão manter redução no consumo pós-pandemia. Vamos ver para crer, porque aí a gente tem essa figura aqui, essas duas figuras aqui. Isso aqui foi na França, isso aqui foi a loja da Apple em Sydney, que não sei exatamente o dia, mas no dia que abriu, acabou o lockdown na França, estou em Paris, fila na Zara, né? Na porta da loja da Zara, né? Então, acabou o lockdown, vai todo mundo comprar. Aqui é a mesma coisa, a gente vê em Sydney, na Austrália, na loja da Apple. Quer dizer, quanto que nós vamos mudar o padrão de consumo? Eu não sei responder. Bom, também pegando o link com a Aline, né? Também nós estamos vendo mudanças de comportamento pós-pandemia, que eu acho que veio para ficar. Né? O mundo nunca mais será o mesmo, então vai ter cada vez mais a consolidação das plataformas digitais de conteúdo, o streaming, penetração e frequência, ganho de novas plataformas, né? O Netflix. Quando que será que nós vamos ao cinema novamente? Né? Como é que vai ser isso? Né? Do YouTube, do Spotify. Então, novas maneiras de consumir, produção sob demanda, modelos de negócio baseado em reutilização, em leasing, reparo, remanufatura, e talvez possam gerar também 4 vezes mais emprego, novos empregos. Né? Isso aqui é uma empresa no Reino Unido,
que também oferece assinatura de produtos de limpeza, comercializa o refil, recolhe as embalagens também. Então, vou aproveitando a embalagem, né? Então, isso também é consumo consciente. Bom, em relação à energia, né? Como é que vai ficar a energia, né, renovável? Então, a gente vê o seguinte, desde que a gente estuda petróleo, né, e assim, a gente sabe que o aumento do preço do petróleo faz com que haja uma corrida para estudos em relação às energias renováveis que ajudam na sustentabilidade, né, na emissão de produtos poluentes, no efeito estufa, diminuição do efeito estufa e tal. Mas, por outro lado, alguns estudos estão mostrando, isso aqui do IRENA, que é interessantíssimo, dessa Agência Internacional de Energia, que as medidas de recuperação após a pandemia podem incluir redes de energias flexíveis, veículos elétricos, armazenamento de energia hidrelétrica conectada, hidrogênio verde. Então, o que está se mostrando é o seguinte, que existe uma oportunidade grande para a energia renovável, apesar do preço do petróleo baixo, porque acha que o preço do petróleo também não vai ficar baixo a vida inteira, claro. Então, algumas maneiras de trabalhar, né, o hidrogênio, com energia renovável, o hidrogênio verde, novas tecnologias, isso aí já é uma tendência para o futuro que não tem volta, né? Em relação a questão de educar o mercado e investimento sustentável, né? Uma reportagem do Valor Invest mostrou que a pandemia educou o mercado, investimento será sustentável, dizem os especialistas, né? Então, a agenda de aplicações que prevejam benefícios sociais, ambientais e governança vai crescer com investidores mais atentos. Então, até o ano passado, crescia no Brasil uma tendência de direcionar parte maior das carteiras dos clientes para investimentos que, além do financeiro, previam um retorno em áreas como educação, meio ambiente e saúde, né? Essa tendência, para quem trabalha com finança, né, seguia uma onda antiga do exterior, onde, principalmente na Europa, onde há mais de 10 anos crescente essa relevância de critérios em relação à sustentabilidade nas decisões de investir. Então, os dados mostram que, na época, né, em 2019, aproximadamente 31 trilhões foram aplicados de sustentabilidade no mundo, aplicados em 2019. Quase 40% mais em 2017, puxado muito para os fundos de pensão já japoneses, preocupados com as mudanças climáticas. Tá? Em fevereiro desse ano, um estudo da consultoria KPMG quantificou esse ritmo acelerado, entrevistou 135 gestores de grandes fundos em 13 países, e juntos totalizaram 6,25 trilhões de ativos, e a pesquisa aferiu que já chega a 45% a proporção de investidores institucionais que dizem que escolheram de aplicar, levando em conta as questões ambiental, social e de governança. Então, isso tem um link com o quê? O incentivo à energia renovável. Tá? Por outro lado, aqui no Brasil, né, a gente tem uma matriz energética com mais de 45%. Outro dia eu vi uma live e botaram 48%, né, de participação em energias renováveis, né, e alguns programas, né, de incentivo a isso, como o programa Renova Bio, né, de emissão de crédito de carbono, de todo incentivo à produção de energia renovável, que está se falando o tempo todo em várias palestras, lives, e é bem interessante de acompanhar. Bom, para zerar as emissões, né, até 2050, de acordo com uma publicação do Exame Economia do Futuro, é preciso investir cerca de 50 trilhões de dólares nos próximos 30 anos em 5 áreas tecnológicas estratégicas. Então, energia renovável, veículos elétricos, captura de carbono, hidrogênio e biocombustíveis. Então, a economia circular possui um grande potencial de impacto na economia. E esse relatório aqui da ONU, que é um relatório novíssimo, tá? Da tendência de energia renovável, de investimentos, né, tendências globais, foi da ONU, a parte do meio ambiente, a parte ambiental da ONU, mostra que vai haver uma queda nos custos de energia limpa e que pode impulsionar a ação climática na recuperação pós-Covid-19. Né? Então, de acordo com
um relatório, uma queda de 83%, por exemplo, né, de novas usinas solares fotovoltaicas, de 2009 a 2019, queda nos custos. Quase 78% dos novos gigawatts gerados em 2019 corresponderam à energia eólica, solar, de biomassa, resíduos geotérmica e pequenas hidrelétricas. Investimentos cada vez maiores, como eu já falei, é um recorde de 21 países e territórios, investindo nos últimos tempos mais de 2 bilhões em energias renováveis. E aí, a gente não pode deixar de falar, para ir terminando aqui a nossa apresentação, né, da bioeconomia. Né? Essa publicação foi do coordenador da agência, do presidente da Associação Brasileira de Bioinovação. Ele fez uma publicação bem interessante, uma entrevista na agência de notícias da CNI, e a gente sabe o quê, né, gente? A bioeconomia está ligada com a economia verde, né, que é um modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos. O objetivo é oferecer soluções para a sustentabilidade do sistema de produção, com vista à substituição de recursos fósseis e não renováveis. Na verdade, a bioeconomia já é realidade aqui no Brasil desde a década de 70, quando a gente pensa no Programa Nacional do Proálcool. Graças a essa iniciativa surgida na época para enfrentar a crise mundial do petróleo, o Brasil é hoje o segundo maior produtor mundial de etanol e o maior exportador mundial de etanol. Então, a principal diferença da bioeconomia atual e do antigamente, que hoje em dia a gente tem recursos científicos e tecnológicos interessantíssimos, né? Gerados por áreas de ponta, como a biotecnologia industrial, a genômica, a biologia sintética, bioinformática, química de renováveis, a robótica que colabora, a TI, nanotecnologia, e que envolve várias áreas. Então, a gente permeia áreas de plásticos biodegradáveis, biopolímeros, biopesticidas, pigmentos, alimentos, fragrâncias, cosméticos. Então, nós no Brasil, nós somos donos da maior biodiversidade do planeta, né, em relação à flora e fauna. Nós temos mais de 100 mil espécies de animais e 45 mil vegetais, espécies vegetais conhecidas. Então, nós temos tudo para isso. Né? Além disso, segundo dados da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia movimenta no mercado mundial cerca de 2 trilhões de euros e gera 22 milhões de empregos. Né? E está dentro do conceito lá da gente tem do CERN, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Então, nós temos tudo para linkar a bioeconomia com a economia verde e a economia circular. Além disso, nós temos a questão do marco legal de biossegurança, né, que foi aprovado a Lei 13.123, que desburocratizou, né, bastante coisa, embora seja bastante polêmico, né, existem várias questões para se consertar, né? E precisa ser aprimorado, a questão da gestão do patrimônio genético, né? Eu só estou colocando aqui porque a gente fala que é tudo maravilhoso, mas a gente tem alguns ajustes, né? E o principal gargalo, né, está relacionado ao ecossistema de inovação, a questão do custo Brasil, né? O quanto custa fazer inovação aqui no Brasil, quais são os riscos associados, né? Os incentivos que nós temos, o quanto é difícil empreender aqui no nosso país, né? Então, com a pandemia, nós estamos sentindo na pele as consequências de não termos um ecossistema de inovação adequado. Isso aí é a minha opinião, né? E aí, para a gente também fechar aqui nosso papo, né? Deixa eu voltar aqui um instantinho. A gente tem alguns efeitos paradoxais em relação ao as tendências, né? Da emissão, não emissão. Então, a Uber demitiu, até um pouco tempo, tinha esse dado recente, pode ser até mais agora, e por volta de 4.000 e 1.900 pessoas aqui, porque são modelos de negócio da economia circular, como já conversamos, e perderam a maior parte do seu valor, né? Assim como diminuíram a questão do coworking, né? Você compartilhar o mesmo lugar, a questão do problema de compartilhamento, da segurança, da biossegurança, restaurante self-service e até o varejo de roupa com provadores. Uma pesquisa realizada por esse instituto, KPGMI,
desculpa, com 11 mil pessoas em 11 países, constatou que 35% dos entrevistados consideraram comprar um veículo ainda esse ano. Na China, onde o novo coronavírus surgiu, o índice ainda é maior. Então, pela pesquisa lá, 61%. Na Índia, 57% pretende adquirir um automóvel, e na Itália, 43%. Isso mudou, mudança de paradigma, porque a gente vinha acompanhando, né, que as pessoas não queriam mais ter carro, né, todo mundo andando de aplicativo, que o carro tem um gasto enorme e tal. Então, duas reportagens, mais ou menos na mesma época, mostraram que o coronavírus deve derrubar a produção global de carros em 13% em 2020, por conta da diminuição industrial. Claro, não está tendo mais carro, as pessoas não estão consumindo gasolina, não estão consumindo etanol, o carro vai diminuir a produção. Mas, por outro lado, né, a reportagem da Veja mostrou que na quarentena o carro virou o abrigo seguro e ganhou sobrevida. E aí? Né, por onde que a gente vai? Outro paradoxo, né, que a gente também não precisa ter a resposta agora, né, e que é uma questão que aconteceu, que está acontecendo, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que pelo menos 9 em cada 10 crianças estão expostas à poluição atmosférica mortal, que pode desencadear um câncer infantil, além de prejudicar o neurodesenvolvimento. Né? Isso é o motivo disso que as crianças respiram muito mais rápido que a gente, um dos motivos lá científicos que a gente lê. Em 2016, de acordo com a OMS, 600 mil crianças morreram de infecção respiratória aguda. Em todo o mundo, as doenças respiratórias crônicas representam cerca de 7% da mortalidade global, o que corresponde a 4,2 milhões de óbitos a cada ano, mais do que as piores previsões possíveis para o coronavírus. Então, de um lado, tem milhares de vidas perdidas decorrentes de coronavírus, e de outro, a qualidade do ar que respiramos, devido a tudo que a gente já mostrou, né, a poluição diminuiu, melhorou significativamente, o que nesse período deve salvar milhares de crianças, de vidas de crianças, devido a doenças respiratórias. Então, isso é um paradoxo, né? Tomara que salve mesmo e que continue assim, né? Então, as inovações dentro da economia circular, elas devem ser sustentáveis e criativas. A sustentabilidade vai além dos cuidados com o meio ambiente. Ela tem um aspecto ambiental, social, econômico, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Nós temos que executar estratégias inovadoras, né, que tragam respostas para os problemas. Então, um exemplo super interessante, é um exemplo de economia circular, né, que é a biomimética, que é uma área que estuda os princípios criativos e estratégias da natureza, visando a criação de soluções para os problemas atuais da humanidade, que foi criado lá por a Janine em 1997. Então, a parte frontal dos trens de alta velocidade do Japão, o layout, né, o modelo, né, ele foi baseado no bico de pássaro, martim pescador, como forma de eliminar o acúmulo de pressão atmosférica à medida que o trem passa pelos túneis. Essa aerodinâmica da velocidade vai consumir menos energia e combustível, ou seja, biomimética, né? A bio vem da natureza e mimética de imitação, né? Você imitar a natureza, a gente olhar a natureza também ajuda muito a gente, porque está reduzindo energia, né? Está sendo mais eficiente, né? Porque não olhar a natureza. E a mudança, né, que é a palavra da moda agora, do mindset, da responsabilidade, com proposta de valor, olhando a necessidade, a conectividade, comportamento e a sociedade. Então, para finalizar, a gente vê o quê? Né? Que esse modelo de economia circular, que gera desperdício, desgaste do planeta, ele tem um limite. Se a gente quiser não ter tantas terras por ano para terminar, né? Se a gente quiser ter a terra durante milhares e milhares de anos. Ao unificar as pontas da cadeia de geração e consumo de bens, a economia circular tem a capacidade de revolucionar toda a economia com status positivos para o meio ambiente, né? Então, ela muda a forma de extrair matéria-prima, né? Ela estimula a produção de novos produtos a partir de resíduos, novas formas de utilizar, utilização de menos água, menos poluente, e favorecendo também a questão social, consumo consciente e descarte eficiente. Né? Então, uma frase aqui da Circle Economy
Se todo mundo é um palco, agora é hora de treinar novamente os atores, adaptar o roteiro e reescrever a história, né? Vamos tentar aproveitar um pouquinho dessa pandemia aqui dentro do pensamento de economia circular para a gente mudar a nossa maneira um pouco de ser. Então é isso, gente. Obrigada, professora Suzana e Aline, pela apresentação bastante esclarecedora. Eu acho que ficou bem claro, né, para mim, para todos os aqui presentes, que, embora a gente esteja aí passando por um momento de crise, a gente tem visto, como a professora Suzana falou, o preço do petróleo em baixa, que muitas vezes acaba estimulando o uso dos recursos fósseis, a gente, assim, ainda vê, né, a economia circular forte nesse período de Covid, né, e com prospecção de crescer. A gente, na verdade, como a professora Suzana falou, é uma consciência, né, vai também do consumo consciente, né, do comprometimento das empresas, né, das indústrias com o Acordo de Paris, né, com todas essas questões ambientais. Então, de fato, assim, a gente vê aí, embora, né, com alguns impactos, claro, como ela mostrou aí no final, do Covid, né, atrapalhando algumas questões de ideais, né, da economia circular, mas a economia circular ainda é muito forte. Como o nosso tempo está um pouco apertado, eu vou passar, assim, as perguntas mais importantes, eu acho, no sentido para completar aí a apresentação, tá? Só respondendo rapidamente o José, que perguntou sobre a questão da utilização do plástico, né, para a reciclagem, para como é que a gente faz essa questão do balanço de massa, e se tem alguma certificadora aqui no Brasil. Como a professora Suzana citou no início da apresentação, né, um produto, o ideal é você fazer a análise do ciclo de vida, né? Quando você faz a análise do ciclo de vida do produto, você vai conhecer todos os inputs, né, e outputs referentes àquele processo, e você consegue comprovar não só o balanço de massa, mas de energia, tudo isso do seu produto. Com relação à certificadora, eu não conheço nenhuma, não sei se a professora Suzana ou a Aline conhece, assim, a questão do RenovaBio, já respondendo a sua outra pergunta, mais abaixo, né, ela realmente, né, incentiva essa questão da certificação, mas são carbonos referentes à emissão por biocombustíveis, tá, José? Então, e o combustível líquido vindo de plástico, não, são só combustíveis de fontes renováveis, né? Então, o RenovaBio é específico para combustíveis, para biocombustíveis, e tem um movimento que eu escutei falar essa semana aqui no Brasil sobre essa questão de certificação, até de créditos, né, de pegada de carbono para produtos, para bioprodutos, mas ainda não foi firmada aqui no Brasil. Então, passando aqui para a pergunta da Tainá. Tainá perguntou se vocês conhecem alguma iniciativa de apoio a pequenos empresários na área de economia circular, né, que pretendem ter algum business com esse viés. Bom, eu posso responder já. Eu falei tanto, vou beber uma água aqui, pode responder. Tá bom. Complemento. Bom, obrigada pela pergunta, Tainá. Eu conheço uma iniciativa da FINEP, né, um programa da FINEP. A FINEP financia vários projetos, né, e um deles é essa chamada de FINEP Startup, que ela financia projetos para startups, né, de base tecnológica, né, que vem desenvolvendo projetos em variadas áreas, né, voltadas para a inovação. E uma dessas áreas é a economia circular, né, então, desde que seja um projeto, né, voltado para a eliminação da poluição, né, desenvolvimento de produtos reutilizáveis, né, formas de fazer economia circular, né, a economia circular está lá entre as categorias desse projeto, né, da FINEP, a FINEP Startup, o nome. Não, é isso mesmo. Existem algumas iniciativas aqui, né, por algumas pequenas empresas. É interessante, gente, no Parque Tecnológico da FRJ, existem algumas empresas, né, startups, trabalhando com isso. Uma delas, a Aline mostrou, Aline, na apresentação. E é muito interessante, quer dizer, a gente está vendo várias iniciativas, né? Inclusive, eu vou passar um pouco, estou lendo aqui uma pergunta da Cristina Macedo. É importante que seja adotado pelas empresas de educação. Então, Cristina, na graduação, a gente vai começar ainda, né? Na pós-graduação, já tem uma disciplina de economia circular.
né? A gente já tem uma disciplina que trata isso, né? Esses conceitos, modelos de negócio, e é recente, tem uns 2 anos mais ou menos, tá? Então, eu estou respondendo aqui a Cristina. É bem interessante a pergunta dela, né, sobre essa questão. Da educação, aliás, eu acho que a educação ela tem que vir de base, né? Eu tinha que ter isso no ensino fundamental, né? Mostrando já para os alunos, para os meninos, né? A questão do descarte, a questão do resíduo, né? de aproveitamento, de reaproveitamento da água, de não desperdício da água, né? Eu estava lendo, até você sair de um quarto e apagar a luz, você está pensando de maneira circular, né? Você está colaborando, né? Com o menor Exatamente. e tal. Então, essa educação, ela tem que vir de base, ela tem que vir desde pequeno, né? Não adianta a gente chegar agora, uma pessoa mais velha e querer mudar tudo, né? É aquela coisa que eu coloquei, é mindset, né? A mudança de mindset, né? Bom, o Zé Marcos até falou, acho que se houvesse emissão de CBIs, né, ao substituir combustíveis fósseis renováveis, diferente da fonte, né? Zé Marcos, você quer comentar? Você está aí? Zé Marcos? Oi. Você Sim. Quer falar um pouco sobre isso? Então, boa noite, parabéns pela apresentação, Suzana e Aline. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com a gente aí. A pergunta justamente é essa, porque parece que existe uma regra dentro do RenovaBio que você se acredita quando você, no caso dos distribuidores, são obrigados, no caso do produtor é opcional, a tentar uma fonte diferente de combustível, algo renovável, e à medida que ele vai substituindo essa distribuição de fósseis, ele pode se acreditar de alguns créditos de carbono. Por isso que eu perguntei se haveria essa possibilidade. Mas realmente é dúvida para mim ainda. Porque, na verdade, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, seriam combustíveis líquidos provenientes, por exemplo, da queima de plástico, né? Um bioóleo, alguma coisa desse sentido. Da conversão, sim. Porque, na verdade, o que eu entendo pelo RenovaBio é que as fontes de energia, né, que vão gerar têm que ser renováveis, né? Então, é o bioquerosene, o biometano, no caso do biogás, que a Suzana falou, ele seria proveniente, por exemplo, se fosse um resíduo orgânico, alguma coisa nesse sentido, uma biomassa, sim, ele seria considerado, né? Então, o biometano, né, proveniente até acho que a Aline falou da questão da compostagem, não sei se foi, bioquerosene, tudo isso. Eu acredito que essa questão do bioóleo proveniente da queima de plástico não entraria nesse processo. Então, só complementando você, e falando também do Zé Marcos, teve uma palestra recente do Paulo Costa, do Ministério de Minas e Energia, né, que ele fala o seguinte, que esse mercado de créditos de descarbonização, que é o CBIs, né, que você está falando, ele não está oficialmente regulado, mas isso é uma questão de tempo, né? Então, ele diz que isso vai funcionar, né? Mas, assim, como é que as usinas vão fazer em relação a isso, né? O CBI da usina de cana, por exemplo, ela pode vender a qualquer momento, né? Então, como é que vai funcionar isso? Eles são um novo produto do mercado que vai incentivar a produção de energia renovável, com certeza. Isso é um incentivo, né? É um novo produto do setor de biocombustíveis. Então, na precificação do preço, com certeza, vai entrar também essa questão dos créditos de descarbonização, né? Então, como ele coloca aqui, né? Esse é um novo produto, mas ainda não está oficialmente regulado. Mas isso aí eu entendo que é todo incentivo, né, para a gente poder aumentar a produção de energia renovável. Tá? Ok, obrigado. O pessoal está falando muito também de educação, né? Concordo. A Daniel falou agora sobre essa questão, né, de uma disciplina de educação ambiental, né, na introdução dos conceitos, mas em Minas, não aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que essas iniciativas são muito, estão muito no início ainda, né, são muito pioneiras e realmente não tem algo definido. Bem, alguém quer mandar mais alguma perguntinha aqui no chat, antes que a gente finalize aqui os comentários?
porque já estamos já no nosso tempo, já tá estourando aqui. A Juliana até perguntou, né? A Juliana, vocês possuem conhecimento de resíduos de bioincrustação oriundos da limpeza, porque a Juliana é da Petrobras, entendeu? Sim, Juliana sim, sei não, quem é. Não, oriundos da limpeza, embarcações e plataformas, né? Eu já li sobre isso, Juliana, mas eu confesso a você que eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, não. Mas eu sei que existe, tá? Com certeza. Não sei se você quer falar alguma coisa, se você trabalha com isso. Juliana, se quiser falar também, complementar. Acho que nem sempre as pessoas conseguem abrir o microfone. Não sei se ela está com acesso. Mas depois a Aline falou que tinha alguma coisa sobre isso, que depois talvez enviaria para ela. Isso. E aí, qualquer dúvida também, a gente pode mandar por e-mail para frente. E a gente se alguém quiser enviar alguma pergunta sobre a apresentação de hoje, também por e-mail da professora Suzana e da Aline, que elas deixaram aí no final da apresentação, também podem enviar. Aline, coloca no chat o seu e-mail, assim como a Suzana colocou aqui, por favor. Vou colocar aqui. Então, agradecer mais uma vez a todos que estavam aqui hoje presentes, assistindo essa apresentação, esse primeiro webinar ETEC. Agradecer a professora Suzana e a Aline pela apresentação super esclarecedora aí, né, e mostrando aí um futuro bastante promissor da economia circular. E aí, todos aqui agradecendo, algumas mensagens ao longo da apresentação, parabenizando vocês e a apresentação. Quando finalizar aqui, a gente tenta baixar o chat para que vocês possam ver depois. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada. Suzana, você quer finalizar? Aline, vocês querem? Eu queria agradecer a todos, né? E vamos para os próximos, né? Isso aí. Saúde, que se cuidem bastante, né? Todo mundo com saúde para os próximos, gente. Queria, antes de finalizar, agradecer a Mariana, né, que é a web designer aí do NEITEC e que ajudou bastante também aí na configuração, tá? No layout aí, no folder, na questão da divulgação, e tá aí assessorando a gente aqui pelos bastidores, tá bom? Mariana, um beijinho, obrigada também pela ajuda. Isso aí. Muito obrigada a todos aí pela atenção, né? Como a professora mesmo falou, se cuidem. A gente está vivendo um momento diferente, né? Tomara que passe logo, né? Que a gente volte a ter assim, a contribuição da economia circular mesmo de forma física, né? Não só um pouco mais ampliado, né? Mais distante. E lembrando, né, que a economia circular, ela lembra a questão da resiliência, ela traz a resiliência, né? Nos próprios conceitos, né? E vamos torcer aí para que haja cada vez mais difusão do conceito, não só nas empresas, né, mas também nas universidades, nas escolas, né, como foi discutido também. E é isso. Próximos aos próximos webinários, né? Isso aí, gente. Um abraço a todos. Fiquem bem. Grande abraço.